Por que você deveria ir na manifestação no próximo domingo, dia 13 de março? São vários motivos, mas eu vou aqui endereçar um dos motivos pelos quais o lado de lá tem usado para fazê-lo não ir nas manifestações, ficar de forma passiva, anestesiada, na sua casa, como se nada de muito grave tivesse acontecendo no país. E esse argumento vai mais ou menos assim: todos eles são iguais, não vai adiantar nada, você vai trocar 6 por meia dúzia, todos os políticos são safados e essa manifestação não passa de um jogo partidário de oportunistas que querem se aproveitar de um momento delicado do país, de crise econômica, social, para chegar ao poder e tirar quem lá está. Isso é um argumento furado por inúmeras razões, né, entre as quais não é verdade. Os movimentos que organizam, na verdade, que dão algum tipo de organização a essas manifestações que nascem de forma espontânea na sociedade civil, por vários indivíduos que estão cansados do que está acontecendo, elas são instituições apartidárias, né? Tanto o Vem Pra Rua como o Movimento Brasil Livre, eles não são partidários, eles não são tucanos, eles não nasceram nos seios do PSDB e aí se aproveitaram de uma crise para poder avançar. É o contrário. O PSDB, que foi alvo de inúmeras críticas deles, principalmente do MBL, é que, percebendo a impossibilidade de continuar em cima do muro, né, que é o lugar preferido dos tucanos, tiveram então, o partido teve então que agir e se manifestar a favor das manifestações. Mas elas não se originaram neles e sequer nós, manifestantes, milhares, milhões de brasileiros que vamos à rua, somos partidários, defensores do PSDB ou coisa do tipo. Então isso já derruba a primeira grande falácia. O segundo problema é o seguinte: de fato, a imensa maioria, não é indiferente entre ambos. E não há nada de errado nisso, pelo contrário. Nós temos um caso que é, no mínimo, curioso, irônico, que o PT saiu do nunca antes na história desse país para o sempre antes na história desse país, tentando, então, melar o jogo, passar a ideia, a impressão de que todos eles são parecidos, já roubaram e tudo é muito similar. Isso não é verdade. O PT tem um DNA autoritário, bolivariano, marxista, comunista, é membro do Foro de São Paulo, ou seja, associado a ditadores como Fidel Castro, a grupos terroristas como as Farc, e está em sua essência, então, fazer o diabo para ficar no poder, né? Ignorar totalmente as liberdades individuais, a própria democracia, as regras democráticas, com todo o seu cinismo, truculência, possui o seu braço armado como MST, possui os sindicatos de pelegos que vivem de verbas públicas a seu dispor e por aí vai. Ou seja, PT não é apenas como os outros. Ele é muito pior, pelo seu cinismo, por usar um discurso ético, tentando monopolizar a ética e ser o mais corrupto de todos, como todos os escândalos colocam em evidência, e por ter, então, esse lado autoritário, totalitário, que ignora totalmente qualquer tipo de respeito, de apreço pelas regras do jogo, pela própria democracia, pela Constituição. Outros partidos possuem corruptos sem sombra de dúvidas. Na verdade, eu diria que talvez a maioria no Congresso, infelizmente, é formada por corruptos. Mas a grande diferença nesse quesito, inclusive, além da magnitude do roubo, é que quando esses outros partidos são pegos com a boca na botija, eles, por algum tipo de crise de consciência ou de ter que manter uma imagem perante os seus eleitores, que não são fanáticos religiosos, como no caso do PT, eles expulsam esses corruptos e tentam se afastar deles. No caso do PT, a gente sabe que os bandidos são tratados como heróis nacionais. Povo guerreiro, né? Eles erguem os punhos e continuam, então, justificando esses bandidos
porque para o PT os fins nobres justificam os meios nefastos. Além disso, e para finalizar, é o PT que está no poder. É o PT que está destruindo a economia do Brasil, mandando 10 milhões de pessoas para o desemprego, com inflação de 11% corroendo o seu salário. É o PT que está lá, aparelhando toda a máquina estatal com os seus cúmplices, comparsas. É o PT que está lá, fechando acordos com regimes nefastos, como o Irã, como a Venezuela, como Cuba. É o PT que está ocupando o governo em Brasília. Portanto, ele é, no mínimo, para aqueles mais isentões, neutros, a bola da vez. Qualquer um que seja contra a corrupção, seja contra o abuso de poder, tem necessariamente que combater o PT hoje. Se amanhã realmente acontecesse, o que é muito improvável, de apenas se trocar 6 por meia dúzia, tudo bem. Todo o povo brasileiro estará, então, combatendo o novo safado no poder. Mas hoje não faz nenhum sentido a pessoa se manter neutra ou indiferente, alegando que é tudo farinha do mesmo saco podre e tanto faz. Essa postura de negligência, de passividade, só pode interessar a um grupo, ao corrupto que está no poder. Isso é um tanto evidente. Para ficar mais claro ainda, pense no seu condomínio. Você tem um síndico corrupto, você tem um síndico incompetente que está destruindo a sua comunidade onde você vive. Qual é a alternativa? Ignorar isso? Ficar em casa? Porque, afinal de contas, não chegará lá um síndico maravilhoso, perfeito, que vai tornar o seu condomínio, a sua comunidade, num paraíso terrestre? Claro que não. Isso seria uma postura absurda. O que você tem que fazer é lutar para que aquele síndico seja punido e saia do poder. E claro que outro síndico melhor entre no comando da sua comunidade. Se isso não acontecer, se for tão ruim quanto, você vai continuar combatendo para tirá-lo de lá. Agora, pare para pensar na postura de alguém que vira e fale, não, ele está realmente destruindo tudo, mas tanto faz, porque vai vir alguém ruim também. Isso só interessa aos piores. Esse discurso neutro, relativista, ele só agrada a escória humana. É mais ou menos análogo a você olhar um estuprador levando uma donzela para um beco sem saída e nada fazer, nem chamar a polícia sequer, porque afinal de contas, aquele sujeito não inventou o estupro. Ela não vai ser a última vítima. Outros estupradores existem pelo mundo. Repare o quão tosco é esse discurso. E é o discurso que os petistas têm usado, disfarçados de neutros, de imparciais, para convencê-lo a nada fazer em relação a essa quadrilha no poder. A sua obrigação, o seu dever cívico, se você quer ter alguma esperança em viver um dia num país decente, melhor, menos corrupto, é combater a impunidade. É combater os malfeitos de quem está praticando malfeitos. Ou seja, a bola da vez. Que, por acaso, como eu já disse, é o pior de todos os partidos. O mais cínico, o mais corrupto, o mais totalitário. Logo, não caia nessa. Não fique indiferente diante do absurdo que está acontecendo com o nosso país. Não seja passivo numa hora dessas. Porque isso é ser cúmplice da quadrilha, da máfia, dos piores que estão no poder destroçando com a nação brasileira. Reaja, mesmo que você não tenha nenhuma simpatia pelos tucanos, acredite, eu não tenho. Mesmo que você chegue ao ponto, ao limite que eu considero equivocado, totalmente errado, de achar que PT e PSDB são parecidos demais, iguais, a sua obrigação é lutar contra o PT, porque ele está no poder. Se chegar o PSDB no poder amanhã, por conta disso, e insistir nos mesmos erros, ele será enxotado de lá também. É o povo brasileiro, a população, a nação do Brasil que tem que ter o controle. Não os corruptos que estão em Brasília mandando e desmandando, apelando para vitimismo,
tentando embaralhar todas as cartas como se tudo fosse igualmente podre, para que você então caia numa apatia de desesperança que nada adianta ser feito porque sempre será tudo igual. Não é verdade. Só será verdade isso se você realmente acreditar e ficar em casa no próximo domingo, dia 13. Eu sairei da Flórida só para isso no Brasil. É o meu dever cívico, é minha função como cidadão estar lá no momento desses, lutando para que esses corruptos que estão no poder de lá saiam. Chega de impunidade. Nos vemos dia 13, domingo, nas ruas do Brasil.